Presta atenção. Sabe o que é isso? Ansiedade. Vou contar uma historinha pra vocês. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, tava prestes a comprar um apartamento. E aí as coisas elas precisavam se encaixar muito perfeitamente para tudo dar certo e para que a compra desse certo. Era o meu primeiro apartamento e isso gera na gente já uma ansiedade e ainda o processo da dependência de tudo se encaixar de uma maneira muito favorável era uma coisa que era muito importante para mim. Bom, aí como é que eu fazia? Eu ia controlando a minha respiração, conversava comigo mesma, dizia que estava tudo bem, mas daqui a pouco eu já estava meio com essa respiração que eu demonstrei para vocês e já estava dormindo meio mal, até que isso foi aumentando e aí chegou um dia que eu não tava aguentando, que meu coração parecia que ia explodir, muito acelerado, a respiração curta, chegava só até aqui. E aí, nesse dia onde eu não tava aguentando mais, eu fui pro pronto-socorro. Quando eu cheguei lá no pronto-socorro, eu falei pra moça que eu tava me sentindo mal, que meu coração tava muito acelerado, eu tava sentindo um aperto no peito, me doía o peito, eu não tava conseguindo respirar direito, tava, com a frequência respiratória muito elevada e de fato, quando eu cheguei lá, ela verificou minha pressão, estava um pouco mais alta, detalhe, a minha pressão é sempre baixa, 10/6, 11/7, por aí. A pressão estava um pouco mais alta, estava 14/9 e eu nunca tive esse tipo de pressão. E a frequência cardíaca elevada, estava 95, 100 e a frequência respiratória também, estava super ofegante. E aí eu entrei no hospital com protocolo de infarto. Significa que você vai para um quartinho lá, vai fazer um eletrocardiograma para ver o que está acontecendo com o seu coração, porque você pode estar passando por um processo de infarto. Agora, imagina eu lá no hospital, sozinha, sem ninguém, porque eu simplesmente liguei para os meus pais, falei que estava indo, falei que se acontecesse alguma coisa que eu ia avisar. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu tô infartando. Logo eu que como direito, logo eu que tenho o índice de colesterol super baixo, faço exercício, nunca fumei, procuro ter uma vida saudável, logo eu tô infartando. E depois dos exames, vocês já podem imaginar o que estava acontecendo comigo. Eu tava numa crise de ansiedade, né? Num acesso de ansiedade por conta de tudo aquilo que eu tava passando. Por exemplo, se a gente for falar de ansiedade, eu acho que eu controlo muito bem a ansiedade. Eu acho que aquela situação foi atípica, mas se a gente for falar de ansiedade, muitas vezes a gente tá ansioso e nem sente. Eu perdi um tufo de cabelo daqui de cima, que graças a Deus eu tenho muito cabelo, mas eu perdi um tufo de cabelo nessa quarentena, de estresse, de ansiedade, de tudo que muita gente provavelmente está passando nesse período que está sendo um pouco complicado para a maioria das pessoas, né? Tem muita coisa envolvida, tem o fato de que a gente está super ansioso para que a nossa vida volte ao normal, tem várias coisas envolvidas e isso acaba afetando a gente com um tipo de estresse ou com um tipo de ansiedade que muitas vezes a gente acha que está controlando, mas na verdade não está, e o corpo vai falar para você se você está controlando ou não está. Por exemplo, no meu caso lá da ansiedade do apartamento, eu não estava controlando nada. Se estivesse controlando, eu não estava com os meus sinais vitais alterados. Se eu tivesse super controlando as coisas nessa quarentena, talvez eu não tivesse perdido esse tanto de cabelo que eu falei para vocês que eu perdi. O fato é que todo mundo está sujeito a situações de estresse e de ansiedade. E aí, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele influencia muito nesse modus que a gente está vivendo agora. Você quer ver? Celular. Todo mundo fala de celular, mas eu vou falar também porque é importante. Imagina que a cada 5 minutos você recebe uma notificação. É só uma hipótese. Você recebe uma notificação. Aí você precisa ver quem é que tá te chamando, notificando. E às vezes você nem quer falar com a pessoa, mas tá lá. E aí você sente a necessidade de olhar toda hora, né? Aí tá.
Aí a gente tem hoje em dia muito acesso à informação, toda hora tem uma informação, e no começo então da pandemia era um horror, ai não sei quantos mortos, ai não sei quantos infectados. Tudo isso gera um estado de estresse muito grande. Se a gente for observar isso no longo prazo e como isso afeta o nosso sistema emocional e o nosso sistema nervoso central, tudo isso acaba sendo muito importante. Então tem isso, tem esse monte de notícias bombardeando a gente o tempo todo, e tem aquele negocinho que fica na nossa mão o tempo todo chamado celular. Do celular, a gente faz praticamente tudo hoje em dia. Se a gente quiser mandar um foguete para a Lua, por exemplo, a gente pode tranquilamente. Não acho difícil que isso possa acontecer. Agora, a grande questão são as facilidades. Então, por exemplo, hoje, se eu quero mandar um dinheiro para você, eu vou selecionar a agência, a conta, vou digitar lá quanto eu quero mandar, e aí eu vou apertar um transferir, e aí é para ir para você. E aí o banco ele vai fazer aquela autenticação, e aí o dinheiro vai ser, a transferência vai ser feita, né? Hoje em dia deve estar até mais fácil com aquele negócio novo que tem de transferir dinheiro, mas enfim, quando essa autenticação demora, e aí demora 30 segundos, por exemplo, e aquele negócio fica rodando, já vai te dando um nervoso, uma aflição, um negócio que você não quer lidar com aquilo. Você não quer lidar com o fato de que aquilo está demorando e que a sua necessidade, a sua vontade não está sendo atendida exatamente no momento que você quer. Você quer outro exemplo? Quem é que aguenta esperar 5 segundos para pular o anúncio do YouTube? Vai te dando agonia, porque o que você quer é ver o vídeo, você não quer ver o anúncio. E antigamente, quando a gente assistia muita TV aberta, a gente precisava ver todas as propagandas entre uma parte e outra da sessão da tarde para a gente poder consumir o filme. Hoje em dia não, hoje em dia você coloca lá no Netflix e assiste e acabou. Hoje em dia, se você quer, por exemplo, pedir uma pizza 4 queijos, você vai lá no iFood, escolhe entre as 337 mil pizzarias, escolhe e pronto, acabou, paga. Você só tem o trabalho de pegar a pizza que o moço vai trazer na sua casa. Você entende que são muitas facilidades, mas que essas facilidades acabam transformando os seres humanos da atualidade um pouco mais mimados. Então, por exemplo, se você tem uma criança e você dá tudo aquilo que aquela criança quer, que aquela criança ela demanda, que aquela criança ela pede, no final das contas, quando essa criança crescer, se desenvolver, ela vai crescer com uma visão de mundo onde tudo aquilo que ela quer, ela vai ter na hora que ela quiser. Ou seja, quando na primeira frustração ela não sabe lidar, porque ela não sabe lidar com situações onde aquilo que ela quer, ela não tem. E a mesma coisa a gente pode dizer que acontece com a gente hoje. Quem é que suporta alguém que vai pagar a conta no caixa do supermercado? Porque assim, você tá com pressa, porque você tem as suas demandas, você tem as suas coisas para fazer. Então você não tá afim de esperar uma pessoa pagar 10 contas da casa dela no caixa do supermercado. Inclusive, você acha um absurdo, porque a pessoa podia pagar em qualquer outro lugar, mas ela escolheu pagar no caixa do supermercado, né? Então você percebe que muitas vezes a gente começa a adquirir uma certa irritabilidade devido a tanta facilidade que a gente tem. A gente começou a ser menos tolerante. Você quer um outro exemplo de intolerância? Os algoritmos. Hoje em dia as redes sociais, elas estão cada vez mais inteligentes e programadas para reconhecer o seu comportamento, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que te interessa, o que é que não te interessa. Então, por exemplo, eu gosto de saúde, eu gosto de vídeos sobre saúde. Então, o YouTube cada vez mais vai me apresentar vídeos sobre saúde, porque ele entende que é um assunto que eu gosto, uma vez que eu pesquiso, que eu fico mais tempo com a atenção em vídeos de saúde, então ele vai me apresentar cada vez mais conteúdos com este tópico, com este tema, ok? Então, quanto mais a gente tem apresentado a nós conteúdos que nos interessam, menos tolerante a gente fica com conteúdos que não nos interessam. E a gente acaba criando uma visão de mundo, e isso é muito
inconsciente, mas a gente acaba criando uma visão de mundo onde só aquilo que eu gosto me interessa, só aquilo que eu gosto vale, o que o outro gosta, o que o outro se interessa não vale muito. Então a gente acaba ficando um pouco mais egoísta, um pouco mais egocêntrico. E aí, coisas que desviam daquilo que é o nosso próprio gosto acabam nos desagradando. Com esse desagrado também gera sentimentos de ansiedade. Eu não tô muito afim de ficar ouvindo aquilo que você tem para falar, porque o que você tem para falar não me interessa, então eu não quero ouvir. Hoje em dia, quem prega muito ou fala muito sobre marketing digital diz que a atenção das pessoas é uma das coisas mais difíceis de se conseguir nos dias atuais. E é mesmo, por quê? Porque se a pessoa não estiver realmente interessada no conteúdo, ela vai passar, porque ela tem mais milhões de informações e vídeos e conteúdos para ela poder assistir. E aí é que tá. Quanto mais a gente está disposto a aprender ou ouvir ou se interessar por coisas que talvez não seriam o nosso gosto, mais a gente se desenvolve. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje a gente está falando de ansiedade. E aí, nessa coisa da ansiedade, e voltando lá quando eu tive o meu infarto fake, eu comecei a pensar e querer pesquisar sobre como é que isso se apresentava no nosso corpo. Por que eu achava que estava tudo bem quando na verdade não estava nada bem? E por que eu achava que eu estava controlando e na verdade não estava controlando era nada, né? O que é que acontecia que não estava no meu controle, né? Porque eu, como vocês viram na história, eu achava que eu tava controlando a parada, tava controlando a situação. E na verdade eu não tava controlando era nada. Então o que acontece com a gente quando a gente é ansioso e acha que tá controlando e quando a gente reconhece que é ansioso mesmo e não tá controlando nada? O que acontece fisiologicamente falando? Então assim, vamos entender como é que funciona a respiração. A gente tem o nosso sistema respiratório, nariz, orofaringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, tá? Basicamente isso, o ar entra pelo nariz ou pela boca, ele é filtrado, aquecido, umidificado e aí ele vai sendo limpo, tá? Até que quando ele chega nos pulmões, nas partes onde vai acontecer a troca gasosa, você vai entrar oxigênio e sair gás carbônico, ele chega estéreo. Então ele é tão bonito que o ar ele é filtrado, ele vai sendo tão filtrado quando chega pra gente receber ele de fato, para entrar na nossa corrente sanguínea e distribuir o oxigênio para os nossos órgãos e para nossa circulação, ele é tão filtrado, quando chega lá ele chega praticamente estéreo, para que não haja problema de que a gente tenha pneumonia toda hora e nem nada disso. O nosso corpo ele tem capacidade de fazer isso. Mas aí quando a gente está respirando, a gente não precisa pensar para respirar. É uma coisa autônoma, acontece sem que a gente precise ordenar que aconteça, né? Igual piscar, igual várias coisas que a gente faz, que o nosso corpo faz de maneira autônoma, ok? Quem controla a nossa respiração é o tronco encefálico, é uma região cerebral que fica aqui atrás, assim, ó. E é ela que controla o nosso ritmo respiratório, que manda que a gente respire e todo esse controle do ciclo respiratório, da inspiração, da chegada do oxigênio lá nos alvéolos, que é o finalzinho onde ocorre a troca, depois da volta, tudo isso, quem controla esse ritmo das coisas é o tronco encefálico, é o centro respiratório que está lá. E quando a gente fala de tronco encefálico, a gente está falando de vários neurônios que são responsáveis por essas ações. Acontece que existem vários tipos de respiração. Então, a gente respira diferente quando a gente está fazendo exercício, é uma respiração mais forçada. A gente respira diferente quando a gente está com soluço. A gente respira diferente quando a gente está rindo. A gente respira diferente quando a gente está chorando. São tipos de ritmos respiratórios diferentes. E aí, para cada um desses tipos de respiratórios que estão ligados a estados fisiológicos ou estados emocionais, a gente tem uma parte de neurônios que controla. E aí, esses neurônios eles estão distribuídos em vários tipos de conjuntos de neurônios e
Alguns deles estão localizados numa parte cerebral chamada locus coeruleus. Esse locus coeruleus, eu vou deixar um artigo aqui linkado no vídeo, porque se vocês quiserem, de repente, estudar um pouco mais a fundo, vão ter acesso a esse artigo, que é super interessante e super explicativo. É um pouco técnico demais, mas se você quiser se aprofundar, eu vou te aconselhar fortemente que leia esse artigo. Bom, lá diz que esse locus coeruleus, ele é responsável por captar diferenças de gás carbônico e de hidrogênio. Então, o que isso significa? Significa que quando eu aumento o gás carbônico, esse locus coeruleus vai falar para o meu centro respiratório assim, olha, precisa respirar mais, tá precisando respirar mais aí, que alguma coisa está acontecendo, a gente vai ter mais demanda de oxigênio, então você precisa aumentar a respiração dela, senão vai dar ruim. E aí, por conta desse diferencial, a nossa frequência respiratória é aumentada. Isso é um dos mecanismos. A gente tem também alguns neurônios que são neurônios espiões. O que significa? Significa que quando, por exemplo, eu estou numa situação de estresse, como por exemplo lá na compra do meu apartamento, ou você pode estar numa situação de estresse aí por conta, sei lá, da quarentena ou qualquer coisa assim, o que acontece é que são ativados neurônios que são responsáveis por liberar adrenalina e noradrenalina, descarregar no nosso corpo. Essa liberação de adrenalina e noradrenalina aumenta a frequência cardíaca, então a gente fica taquicárdico. E aí a gente vai ficando taquicárdico e aí o coração tá batendo muito rápido. E aí tem um aviso para o cérebro, olha, o coração tá batendo muito rápido, a gente precisa começar a respirar mais acelerado aqui, porque vai precisar de mais oxigênio. Alguma coisa tá acontecendo que essa pessoa vai morrer com certeza, e se a gente não intervir nesse processo, vai dar ruim. E aí, essas células espiãs, elas funcionam dessa forma. A gente tem uma emoção diferente e essa emoção diferente leva a gente a estados de estresse com liberação dessas catecolaminas, da noradrenalina, da adrenalina, e aí por isso a gente começa a respirar um pouco mais rápido. Mas entenda que o gatilho foi uma emoção, eu simplesmente fiquei ansiosa porque algo aconteceu comigo e esse algo que aconteceu comigo não foi muito bom, eu começo a sentir algum tipo de medo, algum tipo de desconforto, e a partir daí eu começo a desencadear todo esse processo dentro de mim, e aí eu começo a ficar com todos esses sintomas que são sintomas de ansiedade, os mesmos sintomas que eu contei pra vocês lá na minha história. Aí o que acontece? Depois que tudo isso aconteceu e se instalou no meu corpo, se eu não resolvo o problema, eu entro num estado crônico de ansiedade. Você já viu aquela pessoa que você conversa com ela e dá até uma aflição, porque parece que ela tá o tempo todo com falta de ar? Então você tá conversando com ela tá assim, ó. Ela parece que tá sempre cansada, e ela tá sempre cansada não é porque ela tá com falta de ar, é porque ela tá num nível de ansiedade e estresse tão grande que ela não consegue voltar o ritmo respiratório dela ao basal, ao normal. Então ela tá o tempo todo respirando meio ofegante, como se faltasse ar. Isso é um estado crônico de ansiedade e estresse. E aí isso já vai envolver outras coisas, como aumento de cortisol, que é um hormônio relacionado diretamente com o estresse. Outras coisas vão começar a acontecer por conta desse estado constante de, por exemplo, ansiedade, né? Que é o que a gente tá falando aqui, mas pode ser ansiedade junto com o estresse, pode ser você tá sofrendo muita pressão, então aí você tá muito estressado e aí você precisa resolver esse problema, e aí você começa a ficar ansioso porque não sabe como resolver o problema. Tudo isso vai acontecendo. A grande questão é que do mesmo jeito que existem essas células espiãs que estão lá localizadas entre o tronco encefálico e o locus coeruleus, que é lá perto do quarto ventrículo, na base, nessa parte lá do cérebro que é responsável pelo ritmo respiratório, do mesmo jeito que essas células elas detectam a nossa alteração emocional e por isso aumentam o nosso ritmo respiratório, também acontece o contrário. Quando eu começo a respirar de uma maneira mais calma, profunda, e começo a levar oxigênio de uma maneira mais calma para os meus pulmões e começo a expirar mais o CO2,
E aí eu vou controlando mais a minha respiração, eu vou dizendo para essas células espiãs que tá começando a ficar tudo bem e que a gente não precisa mais respirar tão rápido quanto estava respirando, que parece que as coisas estão se organizando. Lembra que eu falei do locus coeruleus, que ele é responsável por aumentar o ritmo respiratório quando há um aumento de CO2? Quando eu começo a respirar mais devagar, eu começo a lavar. Lavar é tirar. De linguagem mais médica, quando eu falo que eu tô lavando o CO2, significa que eu tô tirando mais CO2, gás carbônico, de dentro do meu corpo, dos meus pulmões. Então, quando eu começo a respirar mais devagar e começo a soltar devagar o ar, isso vai baixando os níveis de gás carbônico, de CO2 no meu corpo. Locus coeruleus entende que está baixando o CO2 e começa a acalmar a minha respiração. Quando a minha respiração ela fica mais calma, essa célula espiã que eu tinha comentado com vocês vai dizer para o meu sistema nervoso central: olha, parece que a nossa pane já está sendo resolvida e dá para a gente se acalmar e sair desse nível de estresse. Quando há essa informação, eu começo a produzir menos adrenalina e menos noradrenalina. Isso vai fazendo com que a minha frequência cardíaca baixe e com que eu comece a entrar no estado mais relaxado. Então, percebe que tudo é porque a gente simplesmente esqueceu da forma correta de respirar. Se muitas vezes a gente está numa situação de estresse, ou se a gente muitas vezes está num problema que a gente não consegue resolver, respirar pode ser uma solução para trazer o nosso corpo para um estado normal, para um estado mais basal, onde eu consiga ter mais clareza de pensamento. Veja, quando eu estou numa situação de estresse, onde está sendo liberada adrenalina, noradrenalina, quando a minha frequência respiratória está muito elevada e quando a minha frequência cardíaca também está muito elevada, o meu sistema nervoso central, ele entende que eu estou morrendo, que vai acontecer alguma coisa com certeza. Você já viu alguém que, por exemplo, está tendo um ataque de pânico? A pessoa ela tem certeza que ela vai morrer e ela sente como se ela fosse morrer mesmo, porque o sistema nervoso central ele está reagindo desta forma. Agora, quando a gente começa a mandar dicas para o sistema nervoso central de que as coisas estão se normalizando através de uma respiração mais calma, profunda e controlada, eu começo a baixar todos esses sistemas e eu começo a dar oportunidade para que meu córtex pré-frontal funcione. O que isso significa, pelo amor de Deus? Significa que quando eu começo a baixar os meus níveis de ansiedade, controlar mais a minha respiração, eu dou espaço para o meu córtex pré-frontal funcionar. O que o córtex pré-frontal faz? Ele é responsável por tomar decisões racionais. Então, quando eu baixo todos esses níveis, eu tenho oportunidade de tomar decisões mais claras e mais acertadas. Então, é super importante que você saiba disso e que você seja uma pessoa que se informe. Porque quando você sabe dessas coisas e quando você se informa, você ganha a oportunidade de viver melhor, de ser melhor e de conseguir controlar as situações. Na verdade, precisava só era respirar, controlar a respiração e ter clareza dos pensamentos. Eu espero sinceramente que vocês voltem a aprender a respirar, que voltem a controlar os seus níveis de estresse e de ansiedade, para que no fundo a gente consiga aquilo que sempre foi o mais precioso para todos nós, que é viver bem e viver feliz. Fiquem com Deus, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero sinceramente que vocês compartilhem com quem é ansioso e com quem precisa ouvir essas informações para viver melhor. Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima!